Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Estou eu aqui gravando mais um vídeo respondendo comentários. Na verdade, eu vou responder aqui um comentário. Normalmente, ou a maior parte das vezes, eu respondo o comentário em texto. Quando me sobra um tempo, eu respondo em texto. Nem tudo aqui eu gravo, eu faço vídeo, não é tudo não. É alguns comentários que eu acho importante gravar para que a resposta atinja e alcance mais pessoas. Neste caso aqui, eu não vou ler o comentário em si. Quem comentou vai saber quem foi. E a resposta é justamente porque ela alcança muita gente que pensa igual a essa pessoa. E às vezes algumas discussões acontecem aqui nos comentários em texto mesmo de alguns vídeos do meu canal. E alguns eu vou respondendo em texto, mas outras eu acho importante gravar para que outras pessoas assistam e entendam até aquilo que eu quero me expressar, até aquilo que eu quero dizer, e que não fique mal entendido, para que não fique mal expressado. E aqui nos últimos comentários aqui que eu respondi no canal, eu falo sobre a questão das três comunicações, que isso anula o mérito da cruz de Cristo. A proposta das três comunicações da sã doutrina espiritual do sétimo dia anula a proposta do sangue da cruz de Cristo, do projeto de redenção de Deus. E eu chego a dizer aqui que essa ideia de três comunicação, ela tira os efeitos da cruz e ela é como se fosse um plano B para Deus. Imagina, o Senhor envia o seu Filho ao mundo para morrer por nós, morrer para os nossos pecados, para nos purificar e assim salvar aqueles que crescem no seu nome, salvar aqueles que entregassem a vida a Ele. E se esse projeto de redenção, esse projeto de salvação é como se ele não tivesse dado certo, então Deus precisou de um plano B e fundou uma religião, agora nos últimos 100 anos, para que essa religião realizasse, através de comunicações mediúnicas e espíritas, processos de resgate, processos de salvação, aqueles que não fossem salvos por meio de Cristo. E pelo menos é o que está aqui na discussão. Mas é muito mais grave que isso, né? Então, e eu até chego aqui a falar no comentário, é como se Cristo já não fosse suficiente, mas sim o plano B. Cristo não é suficiente para salvar para essa religião, para essa doutrina espiritual do sétimo dia. Mas o plano B, que ela em si é como se fosse o plano B de Deus. Então, a religião em si assume o papel de salvadora, aqui realiza o juízo, aqui realiza a purificação de pecados, aqui providencia o perdão e providencia a salvação. E então esses fiéis, membros dessa religião, quando vê que ela proporciona isso, elas não mais veneram a Cristo acima de tudo, mas veneram a própria religião. É como se a religião fosse o Deus. E Cristo não deu muito certo, então aqui a religião dá certo, a religião está acima de Cristo, está acima de Deus, porque ela resolveu o problema e Cristo não conseguiu resolver. O plano B funcionou, porque o plano A, que é aquilo que foi profetizado antes da fundação do mundo, porque o projeto de redenção de Cristo morrer por nossos pecados já foi planejado antes de existir mundo. Isso está nas Escrituras. Antes da fundação do mundo, Cristo já morreu por nós, porque ele já estava pronto, porque isso ia acontecer pela onisciência de Deus, porque Deus sabia que o homem ia pecar, Deus sabia que o homem ia errar, e por isso que Cristo já estava pronto para, em algum momento, dado momento da história, vir cumprir nele o plano de redenção, de salvação da humanidade dos seus pecados. Mas essa religião nega tudo isso, ainda que se diz aceitar e crer, mas não foi totalmente suficiente, então o plano B precisa entrar em ação. E o plano B é a sã doutrina espiritual do sétimo dia, que vem para salvar aqueles que Cristo não consegue salvar. Ou para salvar
até aqueles que Cristo já salvou, porque para eles muitos cristãos não são salvos. Na verdade, eu vou dar sequência aqui na resposta ao comentário e vocês vão entender o que eu quero dizer. Então, o que acontece? Eu falando que essa religião então como se fosse um plano B, e a pessoa tentou se justificar, fala que eu não compreendi a sã doutrina de Cristo e eu não compreendi a liturgia, como que ela funciona de fato, e por isso que eu faço as minhas críticas. Ele fala que não é a instituição, não é a religião que faz todo esse processo, mas quem faz é o próprio Cristo através da igreja, que é o corpo. Ou seja, essa doutrina espiritual do sétimo dia, ela sim é o corpo de Cristo, e não a igreja como um todo, né? Porque é isso que dá a entender. Ele fala, em nossa liturgia nós somos instrumento do Senhor, onde misericórdia, perdão e salvação é a dádiva, e o dom gratuito de Deus para todos aqueles que eles chegam e se arrependam de suas falhas e buscam uma luz espiritual independente das suas obras. Tudo isso que ele está dizendo é tudo muito bonito, mas ele está dizendo para depois de morto, não para vivo. Então, só para vocês terem uma ideia, que nós não estamos falando de uma realidade comum, mas sobrenatural. E ele fala, naquilo que você critica a misericórdia do Senhor, e a seus filhos em espírito, não entendendo que a misericórdia do Senhor pode até eles se chegar. Na sua compreensão, morreu sem conhecer Cristo, já era, não morreu salvo. Nós não vemos dessa forma. E temos nossas bases fundamentadas nos ensinos de Cristo, nos evangelhos, das cartas apostólicas. Fique bem. Vamos lá, vamos tentar responder isso aqui por partes. Talvez quem já estudou um pouco sobre a reforma protestante já ouviu falar dos 5 solas. E eu quero falar do sola scriptura. O sola scriptura, que é um dos 5 solas da reforma protestante, que é o primeiro sola da reforma protestante, significa somente a escritura. Então, o primeiro sola é o somente escritura, o sola escritura, que serviu no período da Reforma Protestante para contradizer os erros da Igreja Católica Romana. Porém, isso ainda serve para contradizer os erros de qualquer crença que use revelações paralelas às Escrituras. Então, somente a Escritura. Então, com base em somente as Escrituras, nós podemos aqui contradizer qualquer um que se diz se levantar em nome de Deus ou em Cristo, com base em revelações extras bíblicas. Por isso que eu também me posiciono aqui, porque esse sola escritura é válido até hoje. Somente a Escritura é válido até hoje. E aí ele diz aqui que eu não compreendi a sã doutrina de Cristo. Na verdade, eu compreendi a sã doutrina de Cristo. Sola Escritura. Eu compreendi a sã doutrina de Cristo, que é somente a Escritura. Por isso as críticas que eu faço à sã doutrina espiritual dos 7 dias são com base somente na Escritura. Então, com base nas Escrituras que eu faço as minhas críticas. E a Igreja de Cristo, ela é composta por todos os cristãos do mundo, independente da denominação, porém são os cristãos que seguem somente as Escrituras. Eu não posso te chamar de Igreja de Cristo ou de pertencente do corpo de Cristo alguém que vive e que prega revelações extras bíblicas, ou revelações daquelas que não estão contidas nas Escrituras. Agora, faz parte, e meu irmão, todo aquele que crê somente na Escritura, que vive o Evangelho genuíno e verdadeiro, sem defender revelações extras bíblicas. Independente da denominação, sendo ela o corpo de Cristo,
sendo ela a noiva do Cordeiro, nós sabemos que a igreja tem o seu papel e tem o seu trabalho e tem a sua missão. E a sua missão é dada pelo próprio Senhor Jesus. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Esse é o trabalho da igreja. Esse é o trabalho que a igreja tem que realizar. Esse é a ordem que o corpo de Cristo, a noiva do Cordeiro, tem que cumprir. Ir por todo o mundo e pregar o evangelho. Está lá em Marcos 16, verso 15 e 16. O próprio Jesus disse, e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Jesus que disse isso. Não sou eu. Foi Jesus que disse isso. São as palavras do nosso Senhor Jesus. O mais interessante é que ele dá essa ordem para a gente ir pregar o evangelho, mas ele mesmo viveu isso na prática. Ele mesmo nos deixou o exemplo. O que Jesus fez durante o seu ministério? Por exemplo, Evangelho de Mateus 4:23, falando sobre Jesus. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Jesus, enquanto aqui o seu ministério permaneceu, ele ia pregando o evangelho, anunciando a proposta do reino, anunciando a salvação e o arrependimento dos pecados. Então aquilo que Jesus fez e praticou enquanto a sua vida como homem, enquanto esteve encarnado, aquilo que ele fez, ele depois deixou a igreja como missão. Ele deu essa responsabilidade para nós, para que a gente continuasse essa mesma missão. Por quê? Isso é muito interessante. Tanto que em Mateus, no capítulo 24 e verso 14, diz assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Veja bem que interessante. O que determina o fim, a volta do Senhor Jesus, não são as guerras. Olha quantas guerras estão acontecendo. Não são os terremotos, olha aí. São sinais, claro que são sinais. Mas a principal evidência do fim é a pregação do evangelho em todo o mundo. É a pregação do evangelho. E se a igreja, imagine que se a igreja de Cristo não cumpra essa ordem, então o fim nunca vai vir. Então Jesus nunca vai voltar. Se eu me considero um cristão, sola de escritura, e considero um cristão que creio somente nas escrituras e não vivo essa ordem, pelo qual eu faço aqui pela internet e por outros meios, e espero sentado, então Jesus nunca vai voltar. Se eu não pregar o evangelho, se eu não fizer a minha parte e a igreja, o corpo como um todo, não fizer o seu trabalho, Jesus nunca vai voltar. Porque o evangelho precisa ser pregado em testemunho de todas as nações. Precisa ser pregado em todo mundo. Então virá o fim. Então Jesus voltará. Para que haja testemunho de todas as nações. E agora, esse tal plano B, que não crê nisso, que não pratica isso, mas prefere que as pessoas morram para que faça isso mediunicamente, isso está certo? Isso é bíblico? Tem alguma coerência bíblica? Não, zero. Porque não faria sentido se Deus soubesse que existir um plano B, mandar pregar o evangelho em todo mundo. E é interessante que quando a gente vai... Quem está no meio cristão, quem pesquisa sobre missões, quem vai só acessar Portas Abertas, quem faz parte de uma comunidade que investe em missões, sabe que hoje em dia apenas falta poucos dialetos que ainda não existe escrita.
Até um tempo atrás existiam muitos dialetos que não existia sequer escrita. Existia fala verbal, mas não existia escrita. Então, muitos missionários já chegaram a diversas tribos e povos e estão trabalhando, estão criando escritas para esses dialetos e usam a Bíblia para as pessoas aprenderem a ler e a escrever e a partir disso também evangelizar. Isso de fato está acontecendo nesse momento e um grande número de dialetos que não existia sequer escrita hoje já é um número muito inferior. Já há muitos trabalhos missionários em diversas tribos fazendo um trabalho de evangelismo. E sem contar que para o resto do mundo, que a parte que é livre, a parte que é alcançável pela tecnologia, a Bíblia está aí. A pregação do Evangelho está aí na internet, com traduções e tudo mais. Eu posso falar aqui em português e há mecanismo que se traduz isso automaticamente. E em países livres como o Brasil, todo mundo tem uma Bíblia. Se você na internet tem Bíblias das mais diversas versões, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, seja no Brasil, seja onde há democracia, existe o Evangelho. A pregação pode ter até não números grandes de cristãos, porque por conta das ideologias que são pregadas ao mesmo tempo, por conta de outros tipos de religiões e crenças, mas o Evangelho está aí. A proposta está sendo feita. Jesus está sendo apresentado. E então não há desculpa para esse mundo livre, porque está escancarada a pregação do Evangelho. E sem contar, ainda em países fechados, como países muçulmanos, comunistas, existe lá uma ditadura, existe igrejas secretas realizando evangelismo. Mesmo não fazendo isso escancaradamente, mas estão fazendo um trabalho de pregação do Evangelho. Há cristãos na China, há cristãos na Coreia do Norte, há cristãos em países muçulmanos, há muitos cristãos, há cristãos lá na Palestina, há cristãos lá. São salvos, creem no Senhor Jesus, porque existe alguém fazendo esse trabalho de evangelizar, de levar o Evangelho. Agora, você diz aqui que esse trabalho espiritual da sã doutrina espiritual do sétimo dia é para aqueles que não tiveram a oportunidade de conhecerem a Cristo e depois de morto tem essa oportunidade. Ou seja, você prega, biblicamente falando, você ensina algumas coisas erradas e graves, principalmente dizendo, há salvação sim fora de Cristo. Se a pessoa morrer crendo no Buda, vocês vão salvar quem creu no Buda. Se alguém morreu crendo em Maomé, vocês vão salvar quem morreu crendo no Maomé. Dou um exemplo aqui, porque para vocês que vão resgatar e salvar essas almas que Cristo não foi suficiente para fazer. Então vocês são o plano B e são maiores do que Cristo. Veja bem o quão grave é isso que você diz. Mas isso é o que você diz. Porém, você sabe muito bem que na prática não é assim. E que na crença da sã doutrina espiritual do sétimo dia, a verdade é que todos que não fazem parte dela vão precisar passar pelas tais comunicações e assim serem salvos. Essa é a crença. Inclusive cristãos, inclusive cristãos de todas as demais religiões cristãs, e ainda que vivem somente a Escritura, para vocês precisam aí do seu processo de comunicações para serem salvos. Essa é a crença de vocês. Essa é a realidade. De uma forma ou de outra, Jesus não é suficiente. O sangue de Cristo não é suficiente para salvar. De uma forma ou de outra,
E eu já estou condenado eternamente para vocês, eu sei disso. Também que eu não dependo do plano B, eu dependo do plano A, que é Cristo. Glória a Deus por isso. Glória a Deus e aleluia por isso, que Jesus morreu por mim, derramou o seu sangue por mim, para me resgatar dos meus pecados e me libertar desta maldição que é o pecado em nossas vidas. E Jesus me libertou da mentira, da heresia e de todo o engano daquilo que ocupava a minha mente e mostrou a verdade somente na Escritura, somente através das Escrituras. E é isso que eu tento fazer aqui pelos vídeos, é dar um alerta para vocês, porque vocês têm a Bíblia na mão. E aí, o problema é que vocês vêm com essa historinha de misericórdia para pregar para quem nunca ouviu o Evangelho depois de morto. Mas falar isso é tudo muito fácil, é muito cômodo você ali baixar a cabeça, ficar resmungando lá umas palavrinhas, bizu, 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 e achar que aquilo você está resgatando o mundo, está salvando o mundo. É muito fácil falar isso, é muito fácil praticar isso. O meu desafio é ver algum de vocês se dispor a em alguma tribo de índio canibal anunciar o Evangelho. Ou algum de vocês ir em algum país muçulmano, onde não se pode falar de Jesus, mas você ir evangelizar ali, individualmente, em cantinho, criar amizade, vínculos, usar de estratégia e apresentar Jesus para essas pessoas. Eu quero ver se vocês estão dispostos a correr risco de vida por amor ao Evangelho. Essa historinha de misericórdia não cola. Essa historinha de bonzinho, de salvar quem nunca ouviu Cristo não cola. Se você ama o seu próximo, você vai lá e avisa lá que Maomé não leva ao céu. Você vai lá avisar ele que Kardec não tem proposta de salvação a ninguém, não existe reencarnação não. Se você realmente tem misericórdia, você vai lá. Se você não vai, você vai contribuir, você vai ajudar de alguma forma para que vão. No mínimo com oração. Existem muitos meios de você ir sem ir. Que às vezes você não vai lá na tribo de índio, mas você tem lá a sua contribuição, você tem lá as suas orações, você tem lá aqui o seu trabalho de alguma forma de incentivo para apoiar quem vai. Algum jeito você faz parte disso, ainda que seja aqui incentivando com palavras, com oração. Alguma forma você pode fazer. Então, não venha com essa historinha de misericórdia. Eu quero ver você se compadecer com os povos não alcançados. Pessoas carentes da graça do Senhor. Eu conheço pessoas que foram numa tribo de índio, canibais. Começou todo um trabalho lá, onde antes tentaram ir padres, tentaram ir lá outras religiões e foram mortos, foram usados como alimento desses índios. E há um pastor que pregou, e hoje é uma grande igreja lá na Bolívia, em Cochabamba. Existe lá um pastor conhecido que faz um trabalho missionário em um lugar que não tem alimento. Aí você fala assim, mas pastor que vai fazer por dinheiro, por dízimo. Que dinheiro que existe lá naquelas alturas? Que dízimo? Não tem nem alimento. O dinheiro que arrecada aqui tem que ser levado para lá, porque lá não tem nada para arrecadar. E as pessoas tudo julgam em torno disso, né? A questão de uma pessoa ser pastor porque quer arrecadar dinheiro. Mas não vê o cara que vai não por dinheiro, mas precisa de dinheiro para ir, porque lá não há dinheiro para sustentar, para salvar, para ajudar, para levar alimento, porque lá é um solo frio, gelado, neve, e as pessoas nunca tiveram acesso à palavra de Deus. E quando realmente alguém usou de uma estratégia, claro, pelo poder do Espírito Santo, recebeu Jesus ali e mudou o seu comportamento. Hoje não são mais índios canibais. É o poder do Evangelho. É o poder do Espírito Santo nas pessoas que têm essa motivação. Então, às vezes você está
preocupado com quem nunca ouviu o evangelho, começa a partir daí. Vai no seu vizinho que nunca ouviu falar de Jesus. Ou vai numa favela, no favela em São Paulo, no Rio de Janeiro, vai levar a cesta básica lá, entra lá, pede licença para os traficantes, eu posso ali ajudar uma família ali. Começa aí a despertar. Eu já fui em algumas favelas, já em São Paulo, já com pastores, já ia lá levar irmãos, já fui levar cestas básicas, já tive essa experiência de pedir licença lá para o dono da boca para você ir lá entrar e fazer um trabalho pela obra de Deus. Começa aí quebrando o seu amor do evangelho de uma forma mais simples, mas não venha com essa historinha de misericórdia. Ah, mas se alguém morreu sem Cristo, eu confio na misericórdia e na graça de Deus. Eu confio no juízo de Deus. Deus, ele é justo. Quando Deus for julgar todas as pessoas naquele grande dia, ele será justo. Agora, eu me preocupo mais com você que, com a Bíblia na mão, tem permanecido na mentira do que com aquele que nunca ouviu o Evangelho, que morreu sem ouvir o Evangelho. Eu me preocupo mais com você. Por isso que eu estou aqui até fazendo esse vídeo. Eu sei que lá nas tribos temos lá irmãos, tem lá gente fazendo um trabalho difícil e árduo. Mas se caso algum lugar não for alcançado, está nas mãos de Deus e a justiça será dele. E aquilo que será aplicado, com certeza, a nossa opinião e a nossa visão, nós não temos que opinar de quem será salvo ou quem será condenado. Nós temos que pregar porque é Jesus que salva. Agora, fora disso, está na mão de Deus. Está na misericórdia dele, está no juízo dele, está na graça dele. Jesus morreu por todos e ele pode salvar quem ele quiser. Só que nós temos uma missão de apresentar Jesus. Essa é a nossa missão, esse é o nosso trabalho. Apresentar Jesus aos vivos. Por isso que a Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma vez, segue depois disso o juízo. Então se alguém morre hoje, segue seu juízo. É Deus que determina, não sou eu, não é você aí baixando a cabeça e fazendo resmungar aí umas palavras e achar que está salvando o mundo. Então isso é para acordar você e aos demais que assistirem esse vídeo, para que pense e repense sobre aquilo que vocês têm como verdade, por aquilo que vocês têm como trabalhar para Cristo, como vocês pensem e repensem sobre como é servir a Jesus. Precisa disso aí, não é nada disso. O Evangelho é amor e graça. Anunciar o Evangelho, eu anuncio por amor, porque recebi amor. Eu anuncio porque é graça, e anuncio de graça porque Jesus nos deu a salvação de graça. Isso não implica que vou viver na prática do pecado, da idolatria, pelo contrário. Porque recebi as Escrituras é o meu manual, é o que me dá direções da melhor forma como viver e seguir, praticar as boas obras. Mas não é por elas, nem por isso que eu sou salvo, mas é porque Cristo morreu por mim. E porque Cristo morreu por mim, eu tento viver conforme Ele me ensinou e deixou o exemplo, ainda que eu não consiga. Porque, por mais que eu seja o melhor cristão do mundo e viver aqui 100 anos nessa terra, eu não terei méritos de conquistar a salvação, porque eu pratiquei coisas boas. Se sem Cristo eu mereço o inferno. Essa é a realidade. Eu mereço o inferno. Se Cristo sair da equação, eu faço tudo de bom, tudo de maravilhoso e pratico as das mais perfeitas boas obras pelos olhares humanos. Faço caridade, faço isso, faço aquilo. Sem Cristo na equação, eu ainda sou mal. Eu ainda tenho pecado em mim e não mereço a salvação. Por isso que eu preciso de Cristo para me resgatar e para me salvar. O muçulmano precisa
O budista precisa. O espírita, vocês precisam. Para vocês está tudo muito mais fácil, está tudo mastigado. Vocês têm a Bíblia na mão. Você só precisa negar aquilo que está fora da Bíblia. Que é essas revelações extrabíblicas, revelações de menina de 1914. Se é outra religião, é as suas inspirações, é o Kardec, é o Allan Kardec, enfim, pessoas, religiões que adulteram a Bíblia, como a Testemunha de Jeová, a Bíblia deles são adulteradas e mexidas para defender as suas teorias. Isso está errado. Então, somente a Escritura. Fica aqui o meu apelo, fica aqui o meu alerta para que vocês vivam conforme ensina somente as Escrituras. Somente as Escrituras. Espero que tenham entendido essa mensagem, o que eu quis dizer. E eu quero também aqui dizer que vocês têm a faca e o queijo na mão. Em diversas outras seitas, tem outros escritos, outros livros que influenciam. Vocês só têm apenas uma revelação de 1914 que é mais verbal, passando de pai para filho, acreditarem naquilo. A parte boa é que vocês têm a Bíblia. E vocês têm a oportunidade de olhar para a Bíblia. Só que naquele grande dia do juízo não vai ter desculpa. Deus vai olhar, mas você não olhou a Escritura, você não leu a Bíblia. E você continuou persistindo na mentira e no erro. O peso do seu juízo é mais pesado do que aquele que morreu sem nunca sequer ter tido acesso à Bíblia. Independente de qualquer coisa. Só Jesus salva. Só o Evangelho do Reino precisa alcançar. Somente o Evangelho do Reino é capaz de transformar o ser humano. Somente o Evangelho de Jesus é capaz de transformar morto em vivo. Eu era morto e hoje estou vivo. Somente o Evangelho de Jesus tem promessa de redenção e salvação para a vida eterna. Se está fora das Escrituras Sagradas, não é para salvação, é para perdição. Fica aí o meu alerta. Pensem nisso. Deus abençoe vocês.